Sejam bem-vindos aí. Então, o pessoal vai entrando, eu gosto de ver quem está entrando. Então, antes de desativar os comentários, nosso tema da live de hoje é estratégias para maximizar a massa muscular desde o indivíduo jovem até o idoso. Então, quem achar que tem algum colega que vai se beneficiar dessas informações, compartilhem com eles, mandam aqui o aviãozinho para eles, para a gente montar aqui uma live bem legal, ter muita gente. No final eu sempre vou tentar separar um tempo hoje para a gente fazer uma interação, bater um papo no final. O dia foi bem corrido por aqui hoje, estava até agora no pré-congresso do WI, World Wide Nutrition Conference, né? Que é um evento mundial que a gente está fazendo. Estou até com a camiseta ainda do evento, mas deu tudo certo, deu tempo aqui de vir bater esse papo com vocês. Eu vou agora desativar os comentários, beleza? Porque senão fica subindo os comentários e aí atrapalha até vocês mesmos de verem os slides. Mas se a gente conseguir ter um tempinho no final, eu ativo para bater um papo, beleza? Rodrigão, tudo bem? Rodrigo Manda, grande profissional e amigo, fez aniversário recente, né, Rodrigão? Um ano atrás a gente estava lá nos Estados Unidos, São Francisco, juntos. São Francisco a gente estaria esse ano, né, comemorando seu aniversário de novo. A gente estava ano passado em Orlando. O rapaz para comer Five Guys é esse Rodrigão, viu? Todo dia ele me arrastava para comer hambúrguer. Bom, pessoal, então sejam bem-vindos, boa noite a todos. Como eu falei, hoje o tema da live vai ser estratégias para maximizar a massa muscular, né? É um tema que particularmente eu gosto muito de falar, porque eu fui descobrindo ao longo da graduação e até hoje nos estudos o quão importante é o nosso tecido muscular, além daquilo que muitas vezes no nosso consultório a gente observa os pacientes chegarem com o desejo, que muitas vezes é uma questão estética, mas o tecido muscular ele é essencial para o funcionamento do metabolismo como um todo. Eu separei aqui um pouquinho para a gente falar sobre isso daí, e me encanta muito estudar sobre o tecido muscular, e tem uma área, né? Existe uma linha de pesquisa que vem tendo uma crescente muito grande nas publicações, que são estudos investigando justamente esse papel do tecido musculoesquelético, não só na performance esportiva, mas também na prevenção e tratamento de algumas doenças, né? Então, eu separei alguns desses temas para falar hoje com vocês. E além disso, olha só tudo que eu separei, que a gente vai ver e conversar hoje durante essa live com os slides, né? Então, como eu falei para vocês, o primeiro passo, a primeira pergunta que nós vamos responder, o primeiro tópico que nós vamos discutir é a importância da massa muscular para o funcionamento do metabolismo como um todo. Quais são as principais estratégias que a gente pode utilizar na prática clínica que são eficientes para o ganho de massa muscular? Fatores que influenciam na síntese proteica muscular, a gente vai entender um pouquinho disso daí, como comporta a nossa síntese e degradação proteica ao longo do dia, e quais são os fatores nutricionais que atrapalham ou agem de maneira positiva nessa síntese proteica muscular, né? Que não adianta a gente falar só do que se beneficia, a gente também tem que corrigir os possíveis erros, né? Coisas que atrapalham essa síntese proteica muscular. E aí, na segunda parte da live, nós vamos discutir um pouquinho da relação dessa saúde muscular com o envelhecimento e quais são as principais estratégias nutricionais, assim como no indivíduo jovem, quais são as principais estratégias nutricionais no indivíduo idoso, quais são as peculiaridades, o que muda em termos de estratégia, recomendações nutricionais para garantir essa saúde muscular em indivíduos idosos. E aí, por fim, o último ponto, que não deixa de ser menos importante, pelo contrário, eu trouxe aqui informações muito importantes, muito recentes, mostrando a importância do exercício físico nos resultados, no ganho de massa muscular, seja no jovem, seja no idoso, em termos de síntese proteica muscular, mas também toda a ação endócrina do tecido muscular em resposta ao exercício físico. Então, tá muito legal aqui o material que eu separei.
conto com vocês, vamos ficar aqui até o final para falar um pouquinho sobre esse tema que é muito relevante para a prática clínica, né? E eu vou começar, eu sempre gosto de começar destacando uma frase. E hoje a frase é que cuide da sua massa muscular, da massa muscular dos seus pacientes como um tesouro, porque a massa muscular é sim um tesouro do nosso metabolismo. E como eu falei no início da aula, a nossa preocupação com a massa muscular deve muito mais do que questões estéticas. Não que esteja errado cuidar da massa muscular por questões estéticas, tem pessoas que chegam no consultório querendo ganhar um pouco mais de massa muscular exclusivamente por questões estéticas, mas o objetivo dessa live aqui é eu mostrar para vocês o global dessa massa muscular, o quanto a gente tem efeito no nosso metabolismo que vão além das questões estéticas, além do olhar no espelho, enfim. Por isso que a grande frase dessa live é: a massa muscular é o tesouro do metabolismo. E é isso que eu vou mostrar para vocês durante a live e quais são as melhores estratégias, já que é um tesouro do nosso metabolismo, quais são as melhores estratégias para cuidarmos desse tesouro do nosso metabolismo, no caso, a massa muscular. Beleza? Então, vamos começar introduzindo as funções do músculo esquelético como um todo. E desde já eu trago aqui questões relacionadas à funcionalidade do músculo esquelético que muitas vezes nós não ouvimos falar por aí. O que a gente ouve falar muito por aí? A massa muscular é importante para função locomotora, função estética, mas a massa muscular também é importante para outros fatores, como eu destaquei aqui em roxinho, para força, qualidade de vida. Isso vai se aplicar mais no indivíduo idoso. Então, por exemplo, se eu estou pensando no indivíduo idoso que busca qualidade de vida, ele ter uma baixa quantidade de massa muscular está associado ao aumento do risco de quedas, está associado a impedir esse idoso de, por exemplo, sair para ir numa praça, sair para tomar um sorvete, porque a mobilidade dele fica comprometida. E aí, trazendo para o âmbito esportivo, risco de lesão, cada vez mais tem sido investigado e evidenciado que pouca massa muscular está associado não só ao aumento do índice de fadiga, mas também o aumento do risco de lesão. Então, cuidar da massa muscular, não só da quantidade, mas a qualidade dessa massa muscular é muito importante quando a gente pensa, por exemplo, em desempenho esportivo. Massa muscular com uma ação metabólica, e aí aqui eu coloquei entre parênteses taxa metabólica basal, porque eu gosto muito de falar isso daqui. Eu inclusive falei na última live sobre sono, até citei o exemplo que eu vou citar agora, que é o nosso tecido muscular é o tecido mais metabolicamente ativo do nosso organismo. Ou seja, se eu quero emagrecer, o que eu quero? Aumentar a taxa metabólica basal do meu paciente, não é? Então, para aumentar a taxa metabólica basal do meu paciente, eu posso fazer isso de uma maneira efetiva, aumentando a sua massa muscular. Quanto mais massa muscular eu tenho, maior vai ser a minha taxa metabólica basal. E é justamente por isso que a gente observa uma crítica do índice de massa corporal, né, do IMC, que ele não pega aquela individualidade da composição corporal do paciente. Então, às vezes tem lá um paciente obeso no seu consultório que pesa 110 quilos e, por outro lado, chega no seu consultório um Arnold Schwarzenegger da vida, que tem os mesmos 110 quilos, só que com uma composição corporal muito maior em termos de massa muscular. Isso vai fazer total diferença quando a gente for avaliar a taxa metabólica basal, quando a gente for avaliar a sua questão de gasto calórico. Então é muito importante a gente pensar nisso daí como massa muscular, também como uma estratégia de emagrecimento, porque aumentando massa muscular eu aumento a minha taxa metabólica basal. Por isso que a gente fala que um emagrecimento eficiente é o emagrecimento que tem a preservação da massa muscular e a eliminação de gordura corporal. Por isso, o emagrecimento é diferente de perda de peso. Perda de peso é eu perder massa muscular, eu perder qualquer coisa que ali na balança vai diminuir o meu peso. Mas emagrecimento é perder gordura e manter massa muscular. E isso, o emagrecimento,
vai fazer com que esse resultado ele seja mais prolongado. A perda de peso não. A perda de peso vai ser aquele famoso ciclo vicioso de platô, reganho de peso, efeito sanfona e todos os efeitos metabólicos que isso causa. Inclusive, acho que até vale um tema de live, das próximas lives, a gente discutir um pouquinho sobre os efeitos metabólicos dessas dietas restritivas, do efeito sanfona, tudo que causa no nosso organismo quando a gente pensa nessas dietas restritivas e, consequentemente, perda de massa muscular. Além disso, função regulatória. Eu coloquei aqui também, entre parênteses, a glicose, porque eu falei com vocês no início da aula que cada vez mais tem sido investigado o papel da massa muscular na saúde em geral. Hoje em dia, tem alguns estudos mostrando que pouca massa muscular está associado ao aumento do risco de diabetes tipo 2. Por quê? Vamos parar para lembrar. Como que nós armazenamos glicose que está presente na corrente sanguínea? Glicogênio muscular. Glicogênio, olha só a palavrinha, muscular. Pouca quantidade de massa muscular, menor glicogênio muscular. Então, muitos estudos têm associado até o quadro de sarcopenia como um fator agravante para diabetes tipo 2, porque menos massa muscular eu tenho, consequentemente, maior concentração de glicose na corrente sanguínea, e isso pode provocar um aumento da minha resistência à insulina, podendo gerar até mesmo uma complicação como a diabetes tipo 2. E aí, por fim, questões endócrinas. Vocês vão entender melhor a função da massa muscular com questões endócrinas quando, ao final dessa live, eu comentar um pouquinho para vocês a respeito das miocinas, citocinas que são secretadas pelo músculo esquelético e exercem ações não só local, mas também endócrina. Então, vamos falar de tudo isso mais aprofundado agora no decorrer da live. Mas a partir desse momento, nós já entendemos e sabemos que massa muscular é importante para o nosso metabolismo. Então, a partir desse slide, nós sabemos já que temos que puxar um olho ali muito crítico para a massa muscular do nosso paciente, certo? Dada a sua devida importância. E aí, a próxima pergunta e o próximo questionamento é: mas então, o que fazer para ganhar massa muscular? E aí eu sempre gosto de colocar isso nas minhas aulas, coloco nos meus slides, toda vez que eu falo de sarcopenia, nutrição esportiva na terceira idade, estratégias para o ganho de massa muscular, que é uma crítica às recomendações que nós temos atualmente e que nós aprendemos a seguir essas recomendações. Então aqui, eu particularmente falando, aprendi e foi me passada a informação de que uma recomendação de proteína adequada em um plano alimentar seria de 10 a 15% do VET, do valor energético total, ou de aproximadamente 0,8 gramas por quilograma de peso ao dia. Então foi isso o que aprendemos, e isso é o que é passado para nós como recomendação de proteínas para a população em geral ao longo do dia. E aí o meu questionamento, assim como o da Nazaré, é o seguinte: será que isso é o suficiente para o estilo de vida, para a população em geral que nós atendemos no consultório? E aí eu já respondo para vocês que não. E para responder isso daí, eu trago até um posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, relacionados a proteína e exercício físico, onde eles colocam, os autores, eles colocam alguns pontos chaves do estudo. E aqui eu destaquei 2 pontos chaves do estudo para a gente discutir e eu responder para vocês o porquê eu não concordo com aquelas recomendações anteriormente citadas. Então olha só. Um estímulo agudo de exercício físico, principalmente o exercício resistido, o exercício de força e ingestão de proteínas são fatores que são capazes de estimular a nossa síntese proteica muscular. Agora, o segundo ponto do estudo, que é muito importante. Para tanto construção quanto manutenção da massa muscular, através de um balanço positivo de proteínas, também muito chamado como um balanço nitrogenado positivo,
A ingestão diária de proteínas deve estar na faixa de 1,4 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso ao dia. E isso sim seria o suficiente para a maioria da população. Então, hoje nós já temos diversos estudos mostrando que 0,8 ou aquela quantidade recomendada pela RDA, 10 a 15% do valor energético total ou 0,8 gramas por quilograma de peso ao dia, não é suficiente para a maioria da população. Dietas hiperproteicas estão associadas a maior integridade muscular, tanto em jovens quanto em idosos. Então aqui a gente estipula o primeiro passo da nossa live de hoje, conduzindo um pensamento do que é importante para ganhar massa muscular. Então, sem dúvida nenhuma, dieta hiperproteica ou dieta normoproteica, se é que podemos dizer assim, mas dietas hiperproteica a partir do ponto de vista daquelas recomendações insuficientes, ou dietas normoproteicas a partir do momento que a gente pega esses posicionamentos e guidelines mais recentes. Enfim, qualquer que seja o nome, a recomendação gira em torno de 1,4 a 2 gramas por quilograma de peso ao dia. Isso parece ser o suficiente para a maioria da população, beleza? Então, primeiro passo, dieta hiperproteica, 1,4 a 2 gramas por quilograma de peso ao dia. Agora, a grande pergunta é, basta eu consumir isso daí no dia que eu vou ganhar massa muscular? E aí eu entro num segundo fator que é muito importante, que é o fracionamento de refeição ao longo do dia. Que assim como a distribuição, assim como a recomendação global, a distribuição também é importante. Porque o que nós vemos hoje em dia como hábito da população, não só brasileira, mas mundial? Alimentação hiperproteica, almoço e janta apenas. Café da manhã muitas vezes nem faz, lanche da manhã, lanche da tarde, ceia, snacks, coisas ricas em carboidratos e a proteína sempre deixada de lado. E aí, para discutir um pouquinho essa relação entre fracionamento, eu trouxe esse artigo que ele é muito legal. E ele pegou indivíduos que estavam fazendo dieta hipercalórica e estavam fazendo dieta hiperproteica, aproximadamente 1,5 gramas por quilograma de peso ao dia, ou seja, dentro daquela faixa de recomendação que nós comentamos no slide anteriormente, e dividiu esses indivíduos em 3 grupos diferentes. Ambos os grupos ingeriram 80 gramas de proteína. A grande diferença foi como esses 80 gramas de proteína foi administrado em cada grupo. Então, o primeiro grupo, ele pegou 80 gramas de proteína e dividiu em 2 doses de 40 gramas. Então, 2 vezes ali no dia, ele consumiu proteína, 2 vezes de 40 gramas, totalizando 80 gramas, o que é uma situação tradicional dos nossos pacientes, que é dieta refeição hiperproteica no almoço e na janta apenas, né? Segundo grupo, fracionou esses 80 gramas de proteína em 4 vezes ao longo do dia, então 4 vezes de 20 gramas. E o terceiro grupo fracionou esses 80 gramas de proteína em 8 vezes de 10 gramas. E olha só os resultados nesse gráfico abaixo, onde mostra que ambos os grupos conseguiram estimular síntese proteica muscular, tanto a barrinha preta, quanto a barrinha cinza, quanto a barrinha branca. Agora, olha só, o único grupo que conseguiu manter essa síntese proteica muscular elevada após 12 horas da primeira ingestão, barrinha cinza. Segundo grupo, onde fez o fracionamento de 20 gramas em vários momentos ao longo do dia, em 4 vezes no dia. Seriam 4 refeições ricas em proteínas. Então, segundo passo, fracionamento proteico também é importante. Não adianta eu consumir 1,5 gramas de proteína em uma só refeição, que isso não vai adiantar.
Então, fracionamento também é um pilar importante quando a gente pensa em cuidar da nossa massa muscular. Por quê? Fracionando a proteína ao longo do dia, em no mínimo 4 a 5 refeições ao longo do dia, eu mantenho um balanço proteico positivo ao longo do dia. O que seria esse balanço proteico? A minha taxa de síntese proteica está sobressaindo a minha taxa de degradação proteica. Então, essa também é uma explicação na qual mostra que o fracionamento proteico é muito importante ao longo do dia. Beleza? Então, primeiro passo, dieta hiperproteica. Segundo passo, fracionamento ao longo do dia. E aí, pensando nos fracionamentos, existem momentos que são mais importantes do que o outro. E aí aqui eu destaquei 2 momentos importantes ao longo do dia para a gente discutir qual a relevância deles. O primeiro é proteína antes de dormir. Isso é um tema extremamente recente, os estudos são de 5 anos para cá. Esse, por exemplo, foi um estudo muito legal para a área, onde demonstrou qual era o principal mecanismo por trás disso, é de 2016. E o que eles viram, né? Eles viram que no período noturno, particularmente falando das 23 horas até as 8 da manhã, a gente teria aí uma janela de oportunidade para a síntese proteica muscular. Por quê? É nesse período noturno que os principais hormônios anabólicos são produzidos. Enfim, uma série de fatores que a gente conseguiria ali ter um fator propício para estimular essa síntese proteica muscular. Só que, lembram que eu comentei com vocês que síntese proteica muscular ela é estimulada por exercício físico ou refeição rica em proteína? Exercício físico não dá para a gente fazer 11 horas da noite, muitas vezes. Qual é uma estratégia para otimizar essa síntese proteica do período noturno? Refeição com quantidades de proteínas. E aí o que eles viram nessa investigação que seria eficaz para manter essa síntese proteica elevada no período noturno? Então aqui na imagem de baixo, nessa parte verde, foi onde eles conseguiram manter a síntese proteica elevada nesse período das 23 horas até as 8 da manhã. E eles testaram isso com 20 gramas de proteína, 30 gramas de proteína antes de dormir, mas a dose que foi capaz de manter essa síntese proteica elevada ao longo do período noturno foi 40 gramas de proteína antes de dormir. Então, 40 gramas de proteína antes de dormir, principalmente aí proteínas de menor de digestão e absorção mais lenta, muitos estudos eles utilizam a caseína, é interessante para usar essa janela de oportunidade à síntese proteica ao nosso favor. Então, transformar esse período noturno num período propício para a síntese proteica muscular. 40 gramas de proteína. Precisa ser caseína? Precisa ser suplementos? Não! Olha só que uma estratégia nutricional muito legal é você colocar uma proteína do soro do leite, que tem uma digestão e absorção um pouco mais rápida, em conjunto a uma fonte de gordura. Vitamina de abacate antes de dormir. Olha só que legal, onde você tem uma refeição que vai gerar aminoácidos suficientes, vai manter a aminoacidemia, que é a concentração de aminoácidos na corrente sanguínea, suficiente para propiciar essa síntese proteica no período noturno, beleza? Então, 40 gramas de proteína antes de dormir, tá aí um timing legal pra gente, que a gente considera importante e relevante quando a gente pensa em saúde muscular. Agora, outra dúvida, outro time, e este é uma polêmica grande que foi muito comentada nos últimos anos. Proteína imediatamente após o treino. Quando a gente está na academia, que frequentemente nós vimos? A pessoa está ali na série de abdominal, última série, já está com o shake balançando. Por quê? Não pode perder a janela anabólica, janela de oportunidade. Ele precisa consumir aquela proteína pós-treino porque ele precisa construir músculo, correto? Quem nunca ouviu falar isso daí? Só que a boa notícia que eu trago para vocês é que essa janela anabólica ela dura muito mais do que apenas aquele período pós-treino. Então olha só esse estudo que legal, onde mostra que
a síntese proteica muscular, o período de anabolismo associado ao exercício físico após um treinamento de musculação dura até 48 horas após o treino. Então, novamente, eu destaco a importância de que um momento isolado não vai resolver o problema da saúde muscular ou propiciar ganhos de massa muscular. Novamente, eu reforço que o fracionamento é importante, porque não é só ali no final do treino que eu tenho o meu período, minha janela anabólica. Eu tenho esse período por 48 horas após o treinamento. Então eu tenho aí que pensar numa nutrição até 48 horas depois do treino. E é por conta disso que vem crescendo cada vez mais o termo nutrição 24 horas, que não existe mais um momento isolado que vai gerar os resultados em termos de ganho de massa muscular, mudança de composição corporal ou performance esportiva. Existem times importantes, mas isso isoladamente não vai promover nenhum efeito. Eu preciso da combinação da nutrição ao longo do dia. Por isso esse termo nutrição 24 horas vem crescendo cada vez mais. E muitas vezes esse termo ele vem acompanhado daquela frase: o pós de hoje é o pré de amanhã. Então não existe mais essa história de pré e pós-treino como fatores essenciais. Não, eu costumo brincar: melhor pré-treino desodorante, melhor pós-treino um banho. Isso sim é uma estratégia de time muito legal. Agora, em relação à nutrição, isoladamente não vai ter nenhum resultado. Vai ter resultado sim, o que eu fizer no pré, no pós, mas em conjunto com o resto das 24 horas ao longo do dia, beleza? Então, janela anabólica, eu preciso consumir proteína imediatamente pós-treino? Não há necessidade, não há exclusividade. Pode ser uma estratégia interessante? Pode ser, a partir do momento que o fracionamento ao longo do dia esteja correto, beleza? Então, vamos dar continuidade. Resumindo então, eu falei que eu preciso de dieta hiperproteica, eu preciso de fracionamento, no mínimo 4 a 5 refeições ao longo do dia, e de time, um período mais importante seria 40 gramas antes de dormir, correto? E aí, então quanto que eu precisaria de proteína em cada refeição ao longo do meu dia? E aí eu também trago uma notícia de que não é quanto mais melhor. A gente chega num platô de síntese proteica pela refeição quando a gente atinge aí uma faixa de recomendação de aproximadamente 0,25 gramas por quilograma de peso por refeição. Então, olha só o gráfico que legal, onde ele parte do 0 até esse 0,25. Ele tem uma crescente até o 0,25, só que depois que chega nesse momento, a gente tem um platô. Então isso responde aquela pergunta de quanto mais proteína eu comer, maior síntese proteica eu vou ter? Não, olha só, suficiente está aqui, 0,25 gramas por quilograma de peso por refeição. Então se eu fizer uma dieta hiperproteica, fracionar 4 a 5 refeições ao dia, no qual essas refeições elas tenham uma recomendação de aproximadamente 0,25 gramas por quilograma de peso, e no período antes do sono eu der 40 gramas de proteína antes de dormir, tenham a certeza, muito difícil falar certeza na nutrição, né? Mas tenham aí a felicidade de ter na conduta nutricional estratégias que são associadas à melhora da saúde muscular, beleza? Então eu trouxe para ilustrar como que a gente aplica isso daqui na nossa prática clínica. Então é claro que eu trouxe um estudo de caso muito simples, só para vocês entenderem essa distribuição e como parece um bicho de 7 cabeças, mas não é um bicho de 7 cabeças. Olha só, eu trouxe aqui, eu gosto muito de fazer isso na prática clínica, que é uma timeline do dia de um paciente. Então imaginando que é um homem de 28 anos, saudável, que pesa 80 quilos e é praticante de musculação e quer melhorar a sua saúde muscular, ele tem aí 5 refeições ao longo do dia. Opa, a gente já entrou em um dos pilares, que é 4 a 5 refeições no mínimo ao longo do dia. Agora eu preciso ajustar essas refeições
para que eu oferte a quantidade de nutriente, e aqui especificamente falando o caso de proteínas, eu oferte essa quantidade de proteínas nessas refeições. Então nós vimos que a recomendação é de 0,25. Então coloco 0,25 por quilograma de peso, multiplicando 0,25 por 80 quilos. Isso vai dar 20 gramas de proteína no café da manhã, no lanche da tarde. No almoço e na janta, que é onde a gente tem aí, por conta de cultura, o maior consumo proteico, eu posso colocar um pouquinho mais. Então, de 0,25, coloquei 0,3, que ao invés de 20 gramas, vai ser 24 gramas de proteína nessas refeições, almoço e jantar. E aí, na ceia, a gente coloca 40 gramas de proteína para ele antes de dormir. Dividindo esses 40 gramas por 80 quilos, só para a gente saber o quanto isso dá relacionado ao peso dele, eu tenho 0,5 gramas de proteína por quilograma de peso. Agora, vamos somar tudo isso daqui para ver se faz sentido com o que eu falei nesse início da live. 0,25 mais 0,3 mais 0,25 mais 0,3 e mais 0,5, total 1,6 gramas por quilograma de peso ao longo do dia. Opa! Olha só como eu estou sendo felizardo de fazer uma estratégia nutricional que complete os 3 pilares que a gente discutiu até agora, que é interessante para saúde muscular. Dieta hiperproteica, estou dentro da faixa de recomendação, de 1,4 até 2, eu estou em 1,6, tenho ainda espaço para trabalhar com mais ou com menos. Estou fazendo essa distribuição proteica ao longo do dia, então mínimo 4 a 5 refeições ao longo do dia. Aqui eu tenho 5 refeições hiperproteicas ao longo do dia, e nessas refeições eu estou com conteúdo adequado de proteína. E quando a gente pensa em timing, um timing mais importante seria a proteína antes de dormir, também está batendo ali com a recomendação que os estudos mostram ser suficiente para otimizar a nossa síntese proteica muscular. Então, esse é só um exemplo de como a gente aplica isso na prática clínica, e que aí vem, claro, agora, posteriormente, é isso o trabalho do nutricionista, que é transformar esses 20, 24 ou 40 gramas de proteína em alimentos. O que mais influencia na síntese proteica muscular? Então a gente falou até agora de estímulos positivos, o que pode impactar negativamente na nossa síntese proteica muscular. E aí eu trago esse estudo, que ele é muito legal, onde ele pega pessoas que são fisicamente ativas, são indivíduos treinados, e dividem esses indivíduos em 3 grupos para avaliar o efeito do consumo de álcool na síntese proteica após uma sessão de exercício físico, após uma sessão de musculação. E olha só que legal esse estudo dividindo essa população em 3 grupos diferentes. Primeiro grupo fez exercício de musculação, consumiu álcool e consumiu carboidrato, 25 gramas de carboidrato junto ao álcool no pós-treino. Segundo grupo, exercício físico, mesmo exercício físico de musculação, a mesma quantidade de álcool, só que ao invés do carboidrato foi 25 gramas de proteína pós-treino. E o terceiro grupo, exercício físico, mas sem álcool, apenas com 25 gramas de proteína pós-treino. E olha só quando a gente pensa em síntese proteica muscular. Reparem nas 2 últimas barrinhas do gráfico, a cinza e a preta, o quanto o consumo de álcool reduz a síntese proteica muscular, principalmente as cascatas relacionadas a esse estímulo de síntese proteica muscular. Parece que o álcool tem uma inibição neste mecanismo de ação. Por quê? Nas últimas 2 barrinhas do gráfico, a cinza e a preta, tem a mesma sessão de exercício físico e a mesma quantidade de proteínas. Concordam comigo? Só que na cinza eu tenho consumo de álcool e na preta não. Então, consumo de álcool reduz a fosforilação da mTOR, que é a via relacionada à síntese proteica muscular. Então, que pode impactar negativamente na síntese proteica? Consumo de álcool. Pode sim, e tem um efeito aí deletério quando a gente pensa em síntese proteica muscular. E aí existem também outros fatores relacionados ao consumo de álcool, que eu acho que também vou até anotar que pode ser um tema de uma futura live,
que é o impacto do álcool no organismo, tem desde relação com sono, recuperação muscular, performance esportiva e síntese proteica muscular. Então, vou anotar aqui que a gente pode falar um pouquinho disso daí também. Mas, dando continuidade no que mais influencia a nossa síntese proteica muscular, vamos falar dos aminoácidos e síntese proteica. Aminoácidos é assim, um assunto que sempre está em alta, né? Quando a gente pensa em saúde muscular, né? Por alguns anos atrás eram os BCAA, os aminoácidos de cadeia ramificada, e atualmente vem sendo muito falado sobre os aminoácidos essenciais. Será que funciona? Vamos discutir. Para a gente entender um pouquinho a influência dos aminoácidos na síntese proteica, lembra que eu falei da mTOR anteriormente, que é uma via que está relacionada ao aumento de síntese proteica muscular? A gente consegue estimular essa via da mTOR a partir de um aminoácido chamado leucina. E muitos autores, inclusive, conceituam esse aminoácido leucina como um aminoácido anabólico, justamente por conta desse fator sinalizador da leucina quando a gente pensa em síntese proteica muscular. E aí, o que a gente vê? Foi justamente por conta disso que, alguns anos atrás, cresceu muito a busca por aminoácidos de cadeia ramificada, os BCAAs, para a construção muscular. Dentro dos BCAAs, nós temos a leucina. E olha só, quando a gente pensa em leucina e síntese proteica muscular, nesse gráfico um pouco mais aqui abaixo, sim, aminoácidos de cadeia ramificada são capazes de aumentar síntese proteica muscular. Só que a grande questão é que houve muita confusão em relação a esse tema. Síntese proteica muscular é diferente de hipertrofia muscular. Eu gosto muito de utilizar uma analogia que é a construção de um muro, onde a gente tem os tijolos, que são os aminoácidos, e a gente tem um muro. A gente consegue construir um muro com apenas 3 tijolos? Não. Então a gente não consegue construir músculo com apenas 3 aminoácidos. E aumentar a síntese proteica através do BCAA é a mesma coisa que a gente dá uma suplementação de cafeína para um pedreiro, mas não dá os tijolos para ele construir músculo. Ele vai ficar ali todo elétrico, todo animado para construir o muro, mas não vai ter material suficiente. Estimular a síntese proteica apenas com leucina ou os aminoácidos de cadeia ramificada estimular o processo de hipertrofia muscular, mas não ter substrato suficiente para isso daí, que são os aminoácidos. Porque proteína ela é formada por 20 aminoácidos. E 9 desses aminoácidos são essenciais. O que isso quer dizer? Eu preciso consumir da minha alimentação, meu organismo não produz. Eu preciso de 9 aminoácidos para, através da alimentação, para eu conseguir obter formação de proteína. Não apenas 3, 9. E foi a partir deste conceito que começou-se a se falar, beleza, então já que BCAA não funciona para construção muscular, hipertrofia muscular, funciona apenas para síntese proteica muscular, então aminoácidos essenciais funcionam, correto? Já que a gente pensa que entregando ali os 9 aminoácidos essenciais, eu estou entregando tudo que o meu corpo precisa para uma hipertrofia muscular. E aí, este estudo muito legal avaliou isso daí, onde pegou indivíduos praticantes de musculação treinados e dividiu em 3 grupos. Primeiro grupo, dose baixa de proteína do soro do leite, whey, mais 3 gramas de leucina. Segundo grupo, dose baixa de whey, mais aminoácidos essenciais. Terceiro grupo, dose adequada de proteína do soro do leite, 25 gramas de whey. Novamente, termos de síntese proteica muscular, todos aumentaram até 3 horas após a ingestão. Leucina estimula a síntese proteica muscular, os aminoácidos essenciais têm leucina, então também estimula a síntese proteica muscular. Agora, olha só qual foi o único grupo que conseguiu manter essa síntese proteica muscular elevada após 5 horas da ingestão. O grupo que consumiu as 25 gramas de proteína completa. Então, proteína completa
é melhor do que aminoácidos essenciais quando a gente pensa em síntese proteica muscular. E aí aqui eu faço um respaldo muito importante, que é cuidado com os estudos de aminoácidos essenciais e síntese proteica. O que tem saído atualmente na literatura para querer forçar um possível efeito aditivo dos aminoácidos essenciais do que em comparação à proteína? Eles vão lá, suplementam aminoácidos essenciais no qual tem 3 gramas de leucina dentro da sua composição e suplementam 15 gramas de aminoácidos essenciais com 15 gramas de proteína, por exemplo. Só que as 15 gramas de proteína vão ter 1,5 gramas de leucina. Então, obviamente, a suplementação de 15 gramas de aminoácidos essenciais vai gerar um efeito maior em síntese proteica muscular. Só que você, comparando a quantidade de leucina, é exatamente isso o pulo do gato dos estudos que mostram possíveis efeitos aditivos dos aminoácidos essenciais. Agora, comparando uma equivalência de leucina de aminoácidos essenciais com proteínas completas, não tem nenhum efeito aditivo dos aminoácidos essenciais em termos de síntese proteica muscular. Pode ter para outras coisas, mas para a síntese proteica muscular não existe efeito aditivo dos aminoácidos essenciais. Então, minha grande dica é: prefiram sempre as proteínas completas, porque ali, além dos aminoácidos essenciais, vocês estarão fornecendo também para o organismo outros aminoácidos que são relevantes para manter essa aminoacidemia por um período maior no organismo, beleza? Segunda parte da aula: qual a relação da massa muscular com o envelhecimento? Fato é que nós estamos envelhecendo cada vez mais. Transição demográfica, este é o fenômeno que explica cada vez mais nós estarmos envelhecendo. E aqui eu sempre gosto de falar, a longevidade é uma tendência muito grande da área da nutrição. Especializem e saibam as peculiaridades nutricionais no envelhecimento, porque cada vez mais vai chegar esse público no nosso consultório. Por quê? A gente está aumentando a expectativa de vida, maior número de idosos no mundo inteiro, não só no Brasil. E olha só como isso vem chegando a marcos históricos. Em 2030, daqui 10 anos, passa voando, o número de idosos irá passar pela primeira vez na história o número de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos de idade. Então, se tem especialização em nutrição materno-infantil, por exemplo, deve haver uma atualização do nutricionista para entender a longevidade saudável. A área da ciência já observou isso daí. Cada vez mais a linha de pesquisa voltada à longevidade saudável tem crescido. E aí, falando ainda sobre a relação da massa muscular com o envelhecimento, o que acontece quando a gente pensa no avançar da idade? Um fenômeno, uma doença, que atualmente ela está até no CID, chamado sarcopenia. Essa sarcopenia, ela gera como consequência, ela é caracterizada pela perda progressiva, não só de massa, mas de força muscular. E o que a gente tem de principal causa para essa sarcopenia? Existem diversos fatores, mas aqui eu vou destacar 2. A resistência anabólica e a inflammation, que é o aumento da inflamação com o decorrer da idade. Ou seja, quanto mais velho ficamos, maior é o nosso estado pró-inflamatório. E falando de proteína, olhem só, resistência anabólica. O que seria esta resistência anabólica? Seria justamente isso daqui, onde para eu obter aquele ápice de síntese proteica muscular que eu mostrei para vocês naquela dose por recomendação no indivíduo jovem ou adulto, aproximadamente 20, 25 gramas ou 0,25 gramas por quilograma de peso de proteína é o suficiente. Agora, para eu promover essa mesma magnitude de síntese proteica muscular em indivíduos idosos, a dose praticamente dobra. Então, olha só que legal esse estudo onde mostra aqui 20 gramas em indivíduos jovens e adultos atinge esse ápice de síntese proteica muscular. Para atingir esse mesmo ápice de síntese proteica muscular em idosos, eu preciso de 40. Então, nada mais é essa resistência anabólica do que uma maior necessidade proteica por dia e por refeições
do que indivíduos adultos. O que causa essa resistência anabólica? Diversos fatores. Um deles, por exemplo, é a redução de hormônios anabólicos, testosterona, IGF-1, hormônio do crescimento, GH. Em indivíduos idosos, nós temos essa redução. Então, eu tenho uma redução dos meus fatores anabólicos e aumento fatores catabólicos, como, por exemplo, miostatina. Para reverter isso daí, eu preciso de uma maior necessidade proteica por dia em refeições do que em adultos. E aí, qual é a recomendação por refeição quando a gente pega indivíduos idosos ou indivíduos que estão num processo de envelhecimento buscando longevidade saudável e manutenção da sua massa muscular? Lembram? Adultos, 0,25. Chego no meu ápice de síntese proteica muscular. Em idosos, olha só nesse gráfico do canto direito, mostrando que esse ápice de síntese proteica muscular, eu chego com uma necessidade maior, aproximadamente 0,4 gramas por quilograma de peso ao dia. E aí, eu mantenho ainda mais a minha necessidade de fracionamento ao longo do dia. Tanto em adultos quanto em idosos, no mínimo 4 a 5 refeições por dia está associado a essa melhor integridade muscular, beleza? E aí, outro pilar que eu queria destacar para vocês, entrando no finalzinho da live, que é a importância do exercício físico. Novamente, vamos falar sobre fatores para otimizar a nossa síntese proteica muscular. Então, olha só o comportamento normal do nosso organismo nesse primeiro gráfico aí, o gráfico de cima, onde quando a gente tem uma refeição proteica, a gente gera no organismo um ambiente de síntese proteica. Com o passar do tempo, aproximadamente 3-4 horas após essa ingestão, nós temos uma redução na síntese proteica, aumentando a degradação proteica, gerando um cenário menos anabólico, digamos assim, do que imediatamente após uma refeição. Agora, olha só aqui no gráfico de baixo, na imagem de baixo, quando a gente acrescenta o exercício físico no cotidiano desse indivíduo, tanto jovem quanto idoso, como essa síntese proteica muscular, ela é aumentada e em conjunto a isso, minha degradação proteica muscular, ela é atenuada. Eu mantenho ainda mais um cenário anabólico quando eu tenho a associação de consumo adequado de proteína e exercício físico. E quando a gente pensa em idoso, olha só os impactos disso daqui, onde na barrinha branca a gente tem a taxa de síntese proteica muscular apenas com proteína, e na barrinha preta a gente tem a taxa de síntese proteica muscular com a mesma dose de proteína, só que em combinação ao exercício físico. Percebam que exercício físico, principalmente de musculação, aumenta a minha taxa de síntese proteica muscular em idosos, mesmo quando eu comparo a mesma dose de proteína, mas sem o exercício físico. Então, eu tenho um efeito aditivo em síntese proteica muscular quando eu faço exercício físico em conjunto a uma dieta hiperproteica. E ainda falando sobre a importância do exercício físico, eu destaco aqui as miocinas, citocinas secretadas pela contração muscular. E aí é um assunto extremamente novo, tem saído cada vez mais literatura sobre isso daí, e com certeza nos próximos anos vocês vão ouvir falar muito sobre essas miocinas. E o músculo, e eles usam isso como uma explicação de que o músculo como um órgão endócrino. Por quê? IL-6, vou dar o exemplo da IL-6. Recentemente eu até postei no meu Instagram um vídeo mais explicativo sobre isso daí. Depois confiram lá que tem no IGTV explicando um pouquinho sobre esse exemplo. IL-6, considerado até pouco tempo atrás uma citocina pró-inflamatória, uma citocina que causaria ali doenças metabólicas, inflamação crônica, enfim. Isso acontece principalmente quando a gente olha do lado esquerdo da tela, pelo excesso de tecido adiposo, pelo comportamento sedentário, por hábitos de vidas incoerentes. A gente tem sim a secreção de citocinas que são
pró-inflamatórias, que provocam essa inflamação crônica. Agora, do outro lado da tela, a prática regular de exercício físico, mais propriamente dito, o processo de contração muscular, é capaz de liberar citocinas, no caso chamados miocinas, que tem uma ação não só local, aumentando a síntese proteica, mas também endócrina. Novamente o exemplo da IL-6. A IL-6 secretada pela contração muscular, ela tem ação no processo de sinalização de síntese proteica, mas também vai lá em neuroreceptores do nosso sistema nervoso central, diminui a compulsão por alimentos ultraprocessados, por exemplo, vai lá no nosso tecido adiposo, aumenta a ativação de lipólise, oxidação dos ácidos graxos, vai lá no nosso tecido hepático, melhora a nossa produção de glicose e vai lá no nosso vaso sanguíneo e melhora a saúde vascular. Olha só a importância do exercício físico, não só local, mas essas miocinas, citocinas anti-inflamatórias, tendo uma ação endócrina como um todo. E, para finalizar, eu gosto muito de utilizar isso daqui. Este é um estudo de 2019, um estudo recente, onde ele correlaciona a prática de exercício físico com uma nutrição adequada em diversos fatores para o funcionamento do metabolismo, principalmente em idosos. Então olha só, a imagem está um pouquinho pequena, mas eu vou falar para vocês tudo o que essa imagem mostra para a gente. Prática de exercício físico, principalmente de musculação, melhora a composição corporal, saúde muscular em indivíduos idosos, melhora a pressão sanguínea, melhora a glicose sanguínea, sensibilidade à insulina, aumenta a capacidade física, aumenta a capacidade antioxidante pelas mitocôndrias, consequentemente, melhora aquele processo do inflammaging, lembra que eu comentei com vocês? Aumenta a força e massa muscular, consequentemente, eu previno e trato a sarcopenia, melhoro a defesa do meu sistema imunológico e melhoro o perfil lipídico das minhas células. Então, eu finalizo aqui com uma frase que eu gosto muito e uso em todas as minhas aulas, todas as minhas palestras, quando eu falo que a nutrição adequada em conjunto ao exercício físico é a estratégia não farmacológica mais efetiva para a maioria dos objetivos, seja mudança de composição corporal, emagrecimento, seja ganho de massa muscular, seja manutenção da saúde, prevenção ou tratamento de doenças, nutrição adequada, exercício físico é a estratégia não farmacológica mais efetiva para esses objetivos, beleza? Pessoal, mais uma live com slides, tema que eu gosto muito. Para a gente dar continuidade nesse tema, eu trouxe aqui uma sugestão, mas aí também depois vocês me mandem o feedback, se gostam, se não gostam. Quem acha legal esse tema, manda aqui o coraçãozinho para eu conseguir entender. Eu vou liberar aqui os comentários, a gente tem 5 minutos para eu ouvir de vocês, se vocês gostam. Pensei no tema da próxima live, nutrição esportiva na longevidade saudável, para a gente dar continuidade e entender um pouco mais desses fatores nutricionais, melhorando aí uma longevidade saudável, um inflammaging, por exemplo. Então, deixe meus contatos, quem tiver alguma dúvida, quem precisar de algum artigo também. Só que, geralmente, nós fazemos isso toda quarta-feira. A próxima quarta-feira será um dia especial para mim. Eu vou ter a qualificação do meu mestrado. Então, eu não sei quanto tempo isso demora, está programado para a parte da tarde, mas eu não sei quanto tempo isso demora. Então, para não correr um risco de termos que cancelar a live, exclusivamente na próxima semana, vamos fazer na quinta-feira, nesse mesmo horário, beleza? Então, próxima live, nutrição esportiva na longevidade, quinta-feira às 20h15, combinado? Bom, vi que perguntaram aqui sobre creatina para idoso. Muito legal, Civilan, muito legal. Creatina para idosos é um suplemento que eu mais gosto em relação a idosos, porque a gente tem efeito, tá salvo no YouTube, viu, Civilan? Tem uma live salva no YouTube, foi a primeira live com slides que eu fiz, que eu falo sobre efeitos da creatina na saúde e no esporte.
mas em geral, creatina ela tem uma ação terapêutica muito legal quando a gente pensa em indivíduos idosos, tanto para o combate da sarcopenia, melhora da sensibilidade à glicose, prevenção de doenças cardiovasculares, enfim, doenças neurodegenerativas, é muito legal. Eu tenho até uma palestra que eu falo sobre isso, que é a creatina do atleta ao idoso, porque o idoso ele se beneficia muito de uma suplementação de creatina. Então, dá uma olhada lá no nosso canal do YouTube, que a live tá salva lá e tem tudo sobre isso daí. É bom para o idoso tomar whey antes de dormir? Sim, inclusive tem até um post aqui no meu Instagram mostrando que 40 gramas de proteína no indivíduo idoso, a gente tem maiores taxas de síntese proteica. Então, o que é legal conciliar essa proteína antes de dormir no idoso? Como eu falei, com alimento fonte de gordura. Para quê? Para que essa digestão e essa absorção dessa proteína ela seja mais lentificada. E assim a aminoacidemia ela esteja presente durante todo o período noturno. Beleza? A ingestão de proteína 0,4 em idosos não interfere no desconforto da digestibilidade e diminuição fisiológica do ácido clorídrico nele? Não, tem alguns estudos mostrando que não tem relação a isso, que essa refeição hiperproteica não interfere nisso daí. A grande cautela que eu dou, até legal você ter feito essa pergunta, uma grande cautela que eu coloco para quando a gente pensar em indivíduos idosos ou indivíduos adultos mesmo, para dietas refeição hiperproteica antes do sono, é tomar cuidado com pessoas que já têm problemas antes de dormir, que já tem problemas para dormir. Por quê? Proteína tem um efeito térmico. Então, eu mudo a minha temperatura corporal quando eu faço uma refeição hiperproteica. E mudar a temperatura corporal pode estar associada a uma redução da qualidade do sono. Então, para quem já tem problemas de dormir, sofre com insônia, enfim, ou qualquer outro problema, eu não acho tão legal essa dieta, essa refeição hiperproteica antes de dormir. Eu prefiro usar estratégias nutricionais para melhorar a qualidade do sono dele e fracionar a proteína em outros períodos, beleza? Diabéticos tipo 2 tem problemas com leucina? Não. Sempre legal colocar 3 gramas de leucina por refeição, porque a gente atinge aí um valor ótimo de leucina considerada para cada refeição, né? Deixa eu ver aqui. Também sobre os 40, eu tenho mais 1 minuto e 50 restantes. O Instagram colocou aqui uma contagem para me desesperar. Também sobre 40 gramas antes de dormir. Você for utilizar uma dose de 80 gramas por dia, como você colocou no exemplo. Ainda assim, o ideal seria deixar esses 40 gramas para dormir? Ah, entendi. O que você está perguntando é se a refeição antes de dormir ela precisa ser relativa ao peso ou se só 40 gramas, né? Então, os estudos antes de dormir, eles colocam 40 gramas suficiente para a maioria da população. Tem alguns autores que colocam isso individualizado e eles preconizam 0,5 até 0,6 gramas por quilograma de peso antes de dormir. Então, se a gente tem ali a faixa de aproximadamente 0,25 até 0,3 ao longo do dia, antes de dormir, isso iria para uma recomendação individual de 0,5 a 0,6 gramas de proteína por quilograma de peso antes de dormir. Deixa eu ver aqui, grande João, fala rapidinho se a IL-6 liberada no músculo tem ação diferente em relação a outras IL-6. Sim, a do tecido adiposo tem ação pró-inflamatória, vai gerar uma série de problemas metabólicos, e a secretada pelo músculo tem uma ação ao contrário, uma ação que impede esses problemas metabólicos justamente pelo seu efeito endócrino. Pessoal, tenho 20 segundos, eu vou encerrar a live porque se não corta eu não consigo salvar ela, beleza? Então muito obrigado de verdade quem acompanhou aqui até o final, espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana estaremos juntos com nutrição esportiva de longevidade, a gente pode retomar alguns temas desse daí, quinta-feira, 8h15 da noite, beleza? Muito obrigado, uma boa quarta-feira para todos, abraço!